sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, versículo 26. Se você tivesse um amigo poderoso, se você tivesse um amigo que tudo que você não sabe, ele sabe. Um amigo que os recursos dele são ilimitados. Tudo que você não tem, ele tem. Tudo que você não pode fazer, ele pode fazer. Aonde você não pode estar, ele está. O que você tem dúvida, ele não tem dúvida. Você não sabe como agir, ele sabe como agir. Você sabia que Jesus nos deixou esse amigo? Ele chama esse amigo de Consolador. Não vos deixarei órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Sei que se eu deixar vocês sozinhos, vocês não vão se sair muito bem. Vou rogar ao Pai e Ele vai enviar em meu nome o Espírito Consolador, que depois foi chamado de Espírito Santo. Ele é esse amigo que você não deve só pedir o auxílio dele aqui na igreja. Ele está com você o tempo todo, amém? E você pode conversar. Eu passo o dia conversando com o Espírito Santo, seja pelos meus pensamentos, seja pelas minhas palavras, pedindo força, pedindo direção, pedindo ânimo, pedindo solução, pedindo proteção, pedindo alegria, que os frutos estejam conosco: amor, alegria, paz, paciência, beniguidade, bondade. A fé também é um dom. O Espírito Santo faz a gente ter frutos e dons. Então eu vou te dar 7 motivos para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Veja se eles são suficientes para você. Romanos 8, 26, Paulo diz: também o Espírito, que é o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste. Essa palavra assistir no português pode soar assistir de ver, mas não é o assistir como, eu assisti uma partida de futebol ontem. Esse assistir é de dar assistência, não só estar, como ajudar. Você sabe que tem pessoas na tua vida que elas não foram embora, mas é como se tivessem ido, não faz muita diferença. Estão lá contigo na tua casa, mas é como se não tiver. O Espírito Santo é diferente. Ele está com você para te assistir, para te ajudar, para te socorrer. Quem intercede por nós na terra não é Jesus. O nosso intercessor na terra é o Espírito Santo. Jesus não está mais aqui, o Espírito Santo está. Aonde Jesus está? Sentado à direita do Pai, intercedendo por nós aonde? No céu. Então nós temos 2 intercessores. Nós temos o Pai, que recebe as intercessões do Filho e também do Espírito Santo. Então Paulo diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos, Veja só, quem escreveu esse livro, essa carta, que depois se tornou um livro, foi Paulo, o apóstolo mais culto de todos, o mais sábio de todos. Conhecia de teologia, conhecia de filosofia, falava mais de 4 idiomas, escreveu quase todo o Novo Testamento, viu Jesus pessoalmente, foi arrebatado até o céu, viu coisas inefáveis, que ele disse que não é lícito nem falar, mas ele diz: não sabemos. A primeiro motivo para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é que você vai lidar com coisas na sua vida, olha aqui para mim, que você não vai saber o que fazer. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa o quanto você conheça a Bíblia, não importa o quanto você jejue, não importa o quanto você ore, não importa se você tem formação, pós-graduação, doutorado, se você já morou na Europa, nos Estados Unidos, se está morando, gente que está me assistindo, não importa a sua experiência como mãe, não importa se você já é avó, não importa se você já é bisavó, bisavô, se você é um empresário bem sucedido, tem situações que você vai enfrentar, que você vai ficar sem chão. Ele diz: não sabemos. Nós somos seres limitados. Uma das coisas porque as pessoas estão doentes emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente, é porque elas querem fazer coisas que estão acima do limite delas. Elas querem entender coisas que estão acima do entendimento delas. Quando você tem o Espírito Santo, você tem discernimento espiritual. Você sabe quando você está lidando com algo que está acima de você, que é maior do que você. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem humildade para dizer: eu não sei. Ele diz aqui: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar
como convém. Eu tenho 30 anos de ministério. Muitas das vezes na minha vida eu não sei como orar diante daquela situação. Um pai e uma mãe pedem uma visita minha no hospital. O filho nasceu prematuro. A medicina já desenganou. Nasceu com os órgãos imperfeitos. Não tem pulmão direito, não tem rins direito. Qual a oração que você faz? Você faz a oração porque você crê que Jesus pode curar a criança. Nós cremos ou não cremos? Sim ou não? Eu faço a oração para a criança continuar viva, ou eu faço a oração para Jesus levar a criança e acabar com aquele sofrimento? Se eu fizer a oração para Jesus levar a criança, e assim que eu saio do hospital, com o meu WhatsApp, olha, a criança acabou de falecer, eu vou saber que foi a oração que eu acabei de fazer que foi respondida. É aí que entra o Espírito Santo. Que você dizer, Espírito Santo, eu não sei nem o que orar, que sinceramente eu não sei o que Deus quer. Eu não sei se Ele quer levar a criança, eu não sei se Ele quer curar a criança. É uma situação delicada demais. Você já passou por algo na sua vida? Tem muitas vezes que a gente vai no sepultamento de uma pessoa que tirou a vida. O que você prega para a família? Qual a oração que você faz? É aí que você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo e dizer, eu não sei. Tem muita gente que ela não tem as suas orações atendidas porque Jesus disse, pedi, não recebi, porque vocês pedem mal. Pede aquilo que não convém, pede aquilo que está fora da vontade de quem? De Deus. E o apóstolo Paulo, a quem Deus revelou tantos mistérios, diz, olha, nós, ele se inclui, ele não diz vocês que são carnais, vocês que são só membros da igreja, ele diz nós não sabemos orar como convém. Você vive um relacionamento abusivo, você está vivendo com uma pessoa que está te agredindo emocionalmente, economicamente, fisicamente. Qual a oração certa a fazer? Pedir a transformação do marido. Mas a gente sabe que nem todo mundo se converte do dia para a noite. E se esse homem já rompeu todos os limites e a segurança dessa mulher está por um fio, o que é que a gente prefere? Ela divorciada ou ela morta? Como é que a igreja deve se comportar com essas coisas? Eu passo por muita coisa no meu ministério que eu não sei, eu não tenho resposta. O dia que eu falar para você, o dia que eu não te der resposta do que você vier buscar, e eu disser assim, simplesmente para você, olha, eu vou orar, já saiba que eu vou orar pedindo a ajuda do Espírito Santo nessa situação. Porque tem muita coisa delicada. Cuidado com pessoas que você traz assuntos íntimos, assuntos delicados, e ela tem uma resposta na ponta da língua para algo muito complicado. Ninguém, por mais ungido que seja, é Deus. Só quem sabe todas as coisas é o Espírito Santo. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Primeiro motivo para você ser cheio do Espírito Santo: você não sabe todas as coisas. Diga isso, eu não sei todas as coisas. Tem coisa que deu errado na tua vida que até hoje você acha que foi uma maldição, e às vezes, se você pedir a direção do Espírito Santo, ele vai te mostrar que foi livramento. As pessoas pedem muito pouca ajuda do Espírito Santo, oram muito pouco para o Espírito Santo. Oram ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas se esquecem do Espírito Santo. Jesus não disse, eu vou deixar Moisés para vocês. Jesus não disse, eu vou deixar Abraão para vocês. Jesus não disse, eu vou deixar Davi. Ele disse, eu vou trazer para vocês o Espírito Santo. Segundo motivo para você ser cheio do Espírito Santo é porque ele te ajuda quando você não tem mais forças. Se você não tem o Espírito Santo, sempre que você estiver fraca, sempre que você estiver fraco, sempre que você estiver esgotado, sempre que você estiver abatida, sempre que você estiver sem recursos, sempre que você estiver sem saída, e muitas vezes na vida o diabo vai se levantar e vai te deixar num beco sem saída, você sempre vai jogar a toalha, você sempre vai desistir. Paulo diz, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo não te livra da luta, mas ele luta junto com você. Aonde você é fraco, ele é forte. Lembre-se que os teus recursos não são só econômicos, cultural, mental. Você tem o poder. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E você pode falar com ele em oração como se você estivesse falando com uma pessoa. Não precisa você gritar. Você vê que nada aqui fala de grito, nada aqui fala de ficar rodando, nada aqui fala de ficar caindo. Aqui mostra qual é a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Terceiro motivo para você ser cheio do Espírito Santo: porque ele revela o propósito, ele revela o por trás das provações.
Romanos 8, 28, mesmo capítulo, versículo 28. Sabemos que todas as coisas, como é que a gente sabe que todas as coisas? O Espírito Santo nos mostra todas as coisas. Jesus disse que Ele nos mostraria todas as coisas, amém? Sabemos que todas as coisas, não algumas, diga assim, todas, cooperam. O que é cooperar? Atrapalhar ou ajudar? Somar ou diminuir? Então quando você tem a visão espiritual da coisa, você nunca fica com aquele sentimento que a tua vida está afundando, que a tua vida está acabando, que a tua vida está prejudicando. Você nunca corre atrás do prejuízo. Essa semana eu tive uma experiência. 4 anos atrás eu ajudei uma pessoa, dei um dinheiro para ela, um dinheiro bom. E essa pessoa desapareceu. Quando foi segunda-feira, eu estava fazendo culto, ela apareceu aqui no meu Telegram. Aí eu falei, vou conversar com a pessoa. Ela começou a falar bispo e tal, não sei o que, tal. Eu falei assim, ó, presta atenção, você me deve um dinheiro há 4 anos. Você está perdoado. Você não precisa me pagar um centavo. Nada. Nunca. Você pode se preocupar com todo mundo na sua vida, menos comigo. Não vou te processar, não vou te perseguir. Eu falei alguma vez mal de você? Não, pois é. Eu te dou perdão completo. Você está livre. Porque apesar de eu ter passado por essa situação, 2, 3 anos depois eu vi que cooperou para o propósito de Deus para a minha vida. Quem me mostrou isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Você não fica com mágoa, você não fica com desejo de vir. Não é que você vai ser bobo. Mas nesse caso o Espírito Santo me instruiu nisso. Porque tem coisa que você tem que colocar uma pedra e olhar para frente. Colocar uma pedra e olhar para frente. Quem vive correndo atrás de prejuízo está sempre correndo atrás, nunca está correndo na frente. Então eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Olha, eu amo a minha esposa. Não tem um dia que eu não diga para essa mulher que eu amo ela. Mas eu nunca disse para minha mulher, tu é a minha luz, tu és a razão. Ela nunca vai ter essas palavras da minha boca. Palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de exaltação. Você nunca pode, por mais que você ame uma pessoa, você nunca pode dizer, você é minha vida. Nunca. Nós somos casados 26 anos. E ela nunca também me disse, não quero que ela me diga, porque a vida dela é Jesus, a minha vida é Jesus. Por mais que eu viesse perdê-la, o Espírito Santo iria me auxiliar, me ajudar para me levantar de novo. O mesmo seria com ela. Então tem palavras que a gente só dirige ao único e verdadeiro Deus. O anjo falou para João, adora somente a quem? Se você coloca, fulano é minha vida, você é minha vida. Sem você eu não vivo. Pois o diabo vai criar uma situação para para essa pessoa sair da tua vida. Ele sabe que tirando essa pessoa, está tirando a tua vida. O máximo que você pode amar uma pessoa é como você se ama. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Espírito Santo mostra o propósito por trás da dor. Nos mostra que não há nada na nossa vida que aconteça que não tenha. Se eu sou de Deus, tudo que acontece na minha vida tem o propósito de quem? Quarto motivo para você ser cheio do Espírito Santo, porque ele te dá poder para vencer o pecado. Quem te dá poder para vencer o pecado é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você nunca se arrepende, você só sente remorso. Tem gente que ela já desceu as águas 1 milhão de vezes. Tem gente que ela vem, ela se ajoelha, ela chora, ela realmente tem um remorso, ela tem uma tristeza, ela não gosta do que ela faz, mas ela não tem o dom do arrependimento. O que é o arrependimento? É você ter a tristeza, é você ter nojo, a ponto de você ter repulsa por aquilo que você fez e não quer fazer nunca mais. Você tem vergonha. Toda vez que você vê alguém no altar dando testemunho do passado dela, e quando fala de festa, e fala de mulheres, e fala de homens, e fala disso, e você vê o olho da pessoa brilhando, sabe? Ela não fala. É claro que você tem que contar o seu testemunho. E quando você conta o seu testemunho, você fala de onde você veio, o que Deus está fazendo na tua vida e para onde você. Mas você só conta o teu testemunho para glorificar a Deus, porque você tem vergonha do teu passado. Você tem vergonha. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, quer dizer, a vontade da carne. Se você fala assim, bispo, eu tenho um familiar que vem na igreja, mas não se converte, não se liberta, o que eu faço? Começa a pedir para o Espírito Santo, dá a ele. Primeiro que você tem que entregar essa obra para o Espírito Santo. Ó Jesus, eu te entrego o meu marido para o Senhor, Espírito Santo. Já andei com ele até onde deu. Não vou me separar, não vou deixar. Mas eu quero que o Senhor tome o controle dessa vida, dessa alma, desse coração incrédulo, desse coração mundano, desse coração perverso, desse coração que me fere, desse coração que uma hora toma o cálice de Deus, uma hora toma o cálice dos demônios.
Pede para o Espírito Santo fazer a obra, que a obra que você não está conseguindo fazer, o Espírito Santo vai fazer. Quinto motivo, porque ele revela a vontade de Deus. Você não quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Quem me revelou a vontade de Deus para a minha vida não foi minha mulher, não foi meu antigo ministério, não foi um amigo, foi o Espírito Santo. Eu interrompi meu ministério por 1 ano e 3 meses e achava que nunca mais ia pregar. Mas o Espírito Santo me revelou que eu fui chamado para pregar o Evangelho. E se não pregar o Evangelho, não importa o que eu faça, estarei fora da vontade de Deus. João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade. O que é o Espírito Santo? Diga assim, o Espírito da verdade. Uma pessoa mentirosa não pode ter o Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? Se ele é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é o GPS de Deus que vai te guiando até a vontade do Pai. Sexto, ele te torna uma testemunha de Jesus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você se torna uma testemunha de Jesus lá na tua casa, no meio da incredulidade, no meio do mundo, lá no teu trabalho, lá na universidade. Se você é uma mulher, se você é um jovem, uma jovem cheia do Espírito Santo, nenhuma ideologia vai te corromper, nenhum pensamento de Karl Marx, de ideologia de esquerda, de sexualidade, de nada. Você vai poder fazer a sua universidade, seja você escolheu a ala de psicologia, engenharia, nutrição, tudo, você está blindado. Você está lá não para ser influenciado, mas para influenciar. Você é uma testemunha de Jesus. Se eu tirar essa lâmpada aqui, ela não vai fazer muita diferença, porque tem outras lâmpadas aqui no salão. Mas se a lâmpada do teu quarto queimou, e você levar essa lâmpada e colocar lá, ela vai fazer toda a gente foi chamado para ser luz. Não é luz dentro da igreja, não. Luz aí no mundo. Eu não posso me envolver com incrédulo. Você vai trabalhar onde? Com quem? Você vai fazer negócio com quem? Não tem. Só não vai ter incrédulo no céu. Só não vai ter gente demoniada no céu. Só não vai ter gente tóxica no céu. Só não vai ter gente invejosa onde? No céu. Sétimo motivo. Ele te convence do juízo e da volta de Jesus. Olha, hoje nós vivemos na era da informação. Então tem muita gente falando da volta de Jesus, sinal disso, sinal daquilo, primeiro selo, segundo selo. Você tem informações aí que os nossos pais não tiveram, avós não tiveram, bisavós não tiveram, mas não adianta. Se o Espírito Santo não te convencer que nós estamos vivendo os últimos dias, você vai ver coisas diante dos teus olhos e você vai andar cego como todo mundo. Jesus disse, quando ele vier, João 16:8, ele convencerá. Então meu papel não é convencer você eu prego, e a obra do Espírito Santo é te convencer. Convencerá o mundo do pecado, tá vendo? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, que Deus vai fazer justiça, e do juízo. Então quando você tem o Espírito Santo, você tem um alerta dentro de você, você está ligado. Você não vai viver como as pessoas aí anestesiadas. Você viu esse acordo que nós tivemos agora? O acordo que o presidente Trump dos Estados Unidos fez com Israel e Palestina, colocando, pelo menos até o momento, colocando fim, um acordo de paz, pelo menos até o momento, uma guerra que já durava mais de 2 anos, os reféns voltaram para Jerusalém, os mortos voltaram para receber um sepultamento digno. Israel tinha mais de 12.000 presos palestinos, devolveram. O Trump foi aplaudido em Jerusalém e no Egito, tanto por judeus, cristãos e palestinos. Aí tem muita gente que fala, é o cavaleiro do cavalo branco. Eu só te digo uma coisa, aqui está escrito em Apocalipse 6:2, e olhei, eis um cavalo branco, que estava montado sobre ele tinha um arco. O que é um arco? Um arco é o quê? O arco é uma arma. Então o que a gente sabe é que esse cavaleiro branco, que é o anticristo, que não é Jesus. O primeiro cavalo branco do Apocalipse não é Jesus, é o anticristo. Ele é poderoso, ele tem poder bélico, ele tem poder militar, ele tem um arco, mas aqui não diz que ele tem uma flecha. Quer dizer, ele é alguém que vai ser muito poderoso, que ninguém no mundo vai ousar se levantar contra ele, mas ao mesmo tempo que ele é muito poderoso, ele é muito diplomático.
ele consegue sentar numa mesa e, através de diplomacia, acordos, contratos, ele consegue encerrar qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de divisão que há no mundo, seja entre judeus, árabes, muçulmanos, seja entre Rússia e Ucrânia. Com esse sinal que nós tivemos, a gente vai vendo cada vez mais que todas as profecias do Apocalipse são possíveis e são verdadeiras. Jesus disse que quando ele voltasse seria como nos dias o quê? De caos, como nos dias de Noé. O que as pessoas faziam no dia de Noé? Comiam, bebiam, se divertiam, casavam, até que o dilúvio veio. Quando o arrebatamento da igreja vier, não vai ser em tempo de caos. Você viu na pandemia? Como é que as pessoas ficaram na pandemia? Gente que era ateu, gente que não acreditava em nada, gente que estava desviada da igreja há anos, ficava chorando. Gente entrava em live pedindo pelo amor de Deus, me batiza. Muitas dessas pessoas estão vivendo, já esqueceram. A pandemia se tornou uma vaga lembrança. Foi só as coisas normalizarem que a pessoa imediatamente se desconecta das coisas de Deus. Então, quando for haver o arrebatamento da igreja, vai ser um período de paz, prosperidade. As pessoas não vão estar brigando direita, esquerda, as pessoas não vão estar brigando por religião, terá um ecumenismo, uma religião única. Um tempo de prosperidade muito grande, cura para todas as enfermidades que você tiver no corpo, na tua mente, para tudo vai ter cura, todas as operações serão muito simples, vai ter um avanço muito grande, e aí a humanidade toda vai estar vivendo a sua vida sem Deus. Somente o povo escolhido, somente o povo cheio do Espírito Santo e que conhece a palavra de quem? É que vai saber que ele virá. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem paz e segurança. Paz e segurança. Não caos, guerra, mas quando andarem dizendo paz, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então somente você tendo a presença do Espírito Santo com você é que lhe dá entendimento das coisas, porque as pessoas são muito fáceis de serem enganadas, muito fácil, seja para um extremo ou seja para outro. É o Espírito Santo que te traz no equilíbrio de Deus. Agora, tudo nos mostra que nós estamos caminhando a passos largos. As coisas, a gente está à beira de um reset econômico. Você sabia disso? Você sabe o que é um reset? Os países estão todos endividados. O maior país do mundo tem uma dívida que não consegue pagar. O governo americano agora está com recesso de funcionário público. Uma parte não está trabalhando, não está recebendo. O problema não é só no Brasil, o problema é mundial. Toda vez que o mundo teve uma crise econômica, que os países se endividaram, que as empresas se endividaram, que povos de todos os lugares se endividaram, não tem como você pagar, precisa ter um reset. O que é o reset? Começar tudo do zero. O novo reset agora vai ser, o dinheiro vai deixar de ser físico, vai ser tudo digital. Dinheiro físico vai sumir. Então a gente tá à beira de um reset mundial. Todo dia você assiste todo dia. Tá ali, tá todo mundo. Estão falando claramente o que estão fazendo. E a igreja não pode ficar dormindo. Você não pode ficar dormindo. Você tem que guardar sua fé, guardar seu coração. Amém? Saber que nós estamos caminhando a passos. Quando? Não sei. Fulano é o anticristo? Não, ninguém sabe. O que eu acabei de ler com vocês? Não sabemos. Não. Mas temos que estar vigilantes no Espírito. Amém? Que o Espírito Santo te dê discernimento, sabedoria e que você conte cada vez mais com Ele em nome de Jesus. Nós vamos viver um momento de caos, porque você não vai saber mais o que é verdade e o que é mentira. Você sabe que hoje a pessoa grava a tua voz. A pessoa pode fazer isso agora comigo. Outro dia eu entrei numa rede social, estava eu falando, só que não era eu. Falei, oxe, que é isso aqui? Mandei até para tu, não foi? Acho que eu mandei para ti também, não foi, irmão? Falei, Amanda, olha eu aqui falando. Não era eu. Alguém usou a minha voz, criou um avatar, mas igual, e estava falando na rede social. Então hoje não dá mais para você olhar qualquer coisa e dizer assim, isso é verdade.
Tem um monte de gente que mandou vídeo. Olha, bispo, que bonito, um papagaiozinho. Se eu vi um pastor, tem um papagaio. Vocês viram esse vídeo do papagaio? Que aí o pastor está pregando, aí ele está pregando, tu vê esse do papagaiozinho? Aí o papagaiozinho, glória a Deus, aleluia. As pessoas acreditam que aquilo é de verdade, elas não sabem que aquilo ali foi criado por inteligência artificial. Está tudo mudando. Louvor, eu estava mostrando. Louvor, agora você entra lá na coisa, bota lá blues gospel. Tem vários cantores que não existem, é tudo iado, você não sabe. Você vai chegar uma hora que ninguém vai. A confusão vai ser tão generalizada que você não vai saber em quem confiar. É aquela história da verdade e da mentira, que a mentira convidou a verdade para tomar um banho. Falou assim: olha, dona Verdade, está tão bonito o dia hoje. Aí a verdade olhou e falou assim: mas está bonito mesmo o dia. A mentira está falando a verdade, olha, está se convertendo. Aí a mentira mergulhou no lago, tirou a roupa, mergulhou no lago e falou assim: entra, dona Verdade, que vem tomar um banho, a água está bem quentinha. Aí a verdade colocou o pé na água do lago e viu que a água estava bem quentinha. Aí a verdade tirou suas roupas de verdade e entrou no lago e começou a se deliciar. Quando ela estava distraída, a mentira saiu e se vestiu com as roupas da verdade. E até hoje dizem que a mentira está vestida de verdade. Então só o Espírito Santo para trazer alerta de salvação para a igreja. Não acredite em tudo que você vê, não acredite em tudo que você ouve. O que mais Jesus dizia para o seu povo é: vigie.